Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Um podcast para casais que pensam fora da caixa. Aqui não tem clichê. Não tem enrolação. O podcast que entende o relacionamento do jeito que ele é. Intenso, complexo, verdadeiro. Só conversas reais, profundas e transformadoras sobre relacionamento, sexo, intimidade e tudo aquilo que ninguém tem coragem de falar. E aí, vamos pensar fora da caixa? Olá, pessoal! Estamos ao vivo na Rádio Desejo Secreto. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro React Fora da Caixa. E, se você ainda não sabe, nós estamos ao vivo pela Rádio Desejo Secreto. E este React vai ser gravado e vai ser disponibilizado no podcast Relacionamento Fora da Caixa. E hoje nós vamos reagir aí 3 notícias que estão em alta. Notícias que sempre falam sobre relacionamento, sexualidade, saúde íntima. E, obviamente, eu não estarei sozinho. Estará comigo aqui 2 especialistas da saúde e bem-estar do casal, a Bianca e a Marcela. E elas vão se apresentar daqui a pouquinho e nós vamos discutir essas notícias. E você pode mandar a sua pergunta pra gente aqui ao vivo no React Fora da Caixa. Você basta acessar aqui o site onde você está ouvindo a nossa rádio no site, ver que tem um botão ali, um chat, né? Vamos conversar pelo chat. E aí você pode abrir o chat e você manda a sua pergunta para mim, para Marcela ou para Bianca, certo? Nós estamos aí então na Rádio Desejo Secreto. Então, pra gente começar, vamos apresentar aí, né? Vamos colocar uma ordem aqui. Primeiro, vamos começar com a Bianca. Mas, Bianca, quem é você? Se apresenta pra nossa audiência. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca Souza, especialista da saúde e bem-estar do casal e sou terapeuta eclesiástica cristã. E estou aqui aí para a gente comentar, para a gente dar nossa posição de especialista, a nossa visão aí sobre as notícias. Legal, bacana. Hoje eu para vocês, tá? Sejam todos bem-vindos, fica aí conosco até o final. Show de bola. Marcela, é com você. Quem é a Marcela? Vamos lá, se apresente, pessoal. Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Marcela Pauski, sou especialista do bem-estar do casal, especialista em relacionamento e sexualidade, sou escritora, sou colunista, palestrante, e estamos hoje aqui nesse primeiro programa, né, de React para poder reagir a essas notícias importantes sobre relacionamento e sexualidade que estão em alta, e queremos convidar todos vocês para estarem sempre escutando a Rádio Desejo Secreto, que vai ter muitas novidades vindo a partir daí. Fica com a gente aqui até o finalzinho, que vai ter muita notícia boa para a gente poder falar hoje. Legal, bacana. Vamos lá, vamos começar. Então, esse é o nosso primeiro react, então pode ser que exista alguns perrengues técnicos aí que possam acontecer, mas peço perdão e nós vamos melhorar isso nos próximos episódios também. E também nós estamos definindo a dinâmica, né, do nosso react. Então vamos lá, vamos reagir à primeira notícia, então. A primeira notícia eu achei muito interessante porque é do Brasil, né? E as notícias que nós vamos comentar aqui, você vai poder ler essas notícias através do nosso portal de notícias. Nossa comunidade Relacionamento Fora da Caixa, que se você ainda não a conhece, é uma comunidade bem grande. Você tem o portal de notícias, você tem a livraria, você tem os podcasts, você tem livros, cara, tem muita coisa interessante. E dentro da comunidade nós temos o portal de notícias Fora da Caixa, e para você acessar a nossa comunidade, relacionamentoforadacaixa.com, se você está ouvindo pelo Spotify a nossa gravação. A primeira notícia é a respeito focado nos homens, né? E é uma notícia bem interessante porque houve um brasileiro, né, um especialista, criou uma nova técnica para aumento da grossura peniana. Olha só que interessante, né? Ou seja, um brasileiro criou uma técnica que pode aumentar a grossura do pênis. Isso é muito interessante. Então, para a gente começar, eu quero passar aqui essa notícia e a gente vai discutir aí eu e a Bianca e a Marcela. Então, vamos lá. Recentemente, uma inovação médica brasileira tem chamado a atenção no campo da urologia, a técnica DART-VAG. Desenvolvida pelo urologista Ubirajara Barroso Júnior, professor da Universidade Federal da Bahia e da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública.
Essa técnica foi apresentada no encontro anual da Associação Americana de Urologia, em Las Vegas. Essa cirurgia visa aumentar a circunferência peniana, utilizando tecidos do próprio paciente, oferecendo resultados mais duradouros e naturais em comparação com métodos anteriores. A técnica Dart Vag é uma cirurgia que utiliza a túnica vaginal, uma membrana que reveste os testículos, para aumentar a espessura do pênis. Essa membrana é rica em vascularização e o que contribui para uma melhor integração ao tecido peniano e reduz o risco de retratação ao longo tempo. Além disso, por ser um tecido autológico, ou seja, do próprio paciente, diminui-se a chance de rejeição e complicações associadas a materiais sintéticos. Bom, vamos parar por aí, né? Vamos começar reagindo a essa notícia. Eu achei interessantíssimo essa notícia porque eu acredito que uma das coisas que os homens estão preocupados é o tamanho do pênis e a espessura do pênis, né? A grossura do pênis. E existem alguns motivos. Então, pra mim, eu vou dar meus 5 centavos de opinião aqui, né? Como homem. E depois eu vou passar pra Marcela e pra Bianca dar opinião sobre isso. Eu acredito que... Eu acho que vai mudar, talvez, como homem... principalmente os homens que têm uma baixa autoestima por conta da relação ao pênis. Aquele homem que tem um pênis normal... Quando a gente fala normal, né? Vamos colocar de 5 a 7 centímetros de diâmetro. Esse, se quiser aumentar, vai ser por... vamos dizer assim, uma firula, né? Vou querer fazer algo para me tornar um pouco melhor. Mas isso pode ajudar realmente os homens que têm baixa autoestima, micropênis e assim por diante. E se nós pararmos para pensar e falar anatomicamente, lógico que a vagina ela vai se adequar ao tamanho do pênis do parceiro ali durante a relação sexual. Mas a mulher ela sente muito mais prazer pela espessura do pênis. Então eu acredito que possa fazer uma diferença. E principalmente para os homens aí que têm baixa autoestima. Mas eu vejo isso como um lado negativo, que os homens vão, igual as mulheres estão agora com a cirurgia estética íntima, né? Depois é um outro assunto também. Mas eu acho que vai ser uma corrida para aumentar a espessura do pênis. Isso vai virar um lado comercial, onde isso já acontece, né, com as mulheres, né, na cirurgia estética íntima, né, onde muda ali a estética da vagina feminina ali. E eu acho que isso pode virar mais comercial do que efetivamente contribuir para um lado positivo logo de cara. Não que não vai ajudar os homens, né? Mas eu acho que isso vai mudar a parte comercial masculina e os homens vão ter uma corrida. O que vocês acham? Bom, Everton, eu acredito que, assim como você falou, precisa existir uma necessidade médica de uma avaliação bem criteriosa para saber se realmente é uma necessidade daquele paciente passar por um procedimento desse, porque como qualquer outro procedimento, esse tipo de procedimento ele exige algum tipo de risco, né? Sempre vai existir. Você vê, o Brasil ele já ocupa o 23º lugar no ranking de tamanho peniano, né? Então, assim, nós não estamos mal colocados, né, com relação a tamanho, né? E quando a gente fala de tamanho, nós estamos falando também sobre circunferência, né? Então, assim, essa necessidade, a autoestima do homem, existe realmente essa necessidade? E isso é uma coisa que nós, como especialistas em relacionamento e sexualidade, também precisamos trazer isso para dentro dos nossos consultórios, de avaliar esse paciente também com relação a esse tipo de ideologia, se ela é somente dele ou é algo que a parceira, né, está falando sobre esse assunto também, de saber se, porque às vezes o homem ele está querendo aumentar a circunferência ou o tamanho porque ele acha que esteticamente ele vai ficar melhor ou que isso vai trazer uma melhor qualidade para o relacionamento dele, e às vezes a parceira ou o parceiro dele não pensa dessa forma, né? Acho que já está bom. Às vezes é só uma questão estética mesmo e para atender a padrões da sociedade, né? E não está realmente ligada a uma necessidade, como a cirurgia que já é feita, né, de faloplastia, né, que é o aumento peniano, que é o alongamento peniano, né? Então eu acredito que precisa realmente haver uma Mas você não concorda que
que é um direito do homem. Fala, não, eu quero fazer, independente de que eu não preciso ou não, vou fazer. E aí? Exatamente, mas ele não é assim, a gente precisa avaliar porque existe o risco, né? Claro que não é um risco grande, né? Porque eu estava lendo algumas matérias falando que é um procedimento que pode ser feito em até 30 minutos. Então, né? Bacana, né? É uma coisa bem rápida, mas uma cirurgia, vamos dizer, uma cirurgia de miopia também é feita em 15 minutos, mas é uma cirurgia. Então, assim, é um procedimento que ele é altamente invasivo, que pode trazer alguns problemas, né, na saúde sexual do homem, que não está isento, né, desse risco, mas saber se realmente há necessidade, avaliar a questão psicológica realmente do paciente para saber qual é a intenção real dele. Porque se ele tem realmente um problema, né, nessa área, então, ok, né, a gente entende. É diferente como uma cirurgia estética feminina, que às vezes pós-parto, né, realmente existe a necessidade de fazer um procedimento estético, né? Não é, a gente não está falando sobre um preenchimento labial, né? É algo mais profundo. Eu acho que tem que ter muito cuidado. Já existe o procedimento, né? Mas tem que analisar com bastante cuidado a necessidade dele. Eu até entendo, mas eu acho que, como qualquer outro procedimento estético, né? Existe, né? Acho que tudo que é invasivo tem risco, né? Até uma tatuagem tem risco, né? Tudo tem risco, né? Não tem muito o que fazer. Mas eu acredito que... Eu acho que... Eu acho que, assim, se o cara quer fazer, faça, né? Eu acho que talvez, não sei, ao invés de ficar pensando que somente, porque se ele tem problema, não. Eu acho que tirar essa carga emocional, tipo, só faz quem tem problema, só faz quem, sei lá, não, faz quem quer, né? E aí você, Bianca? É verdade. É uma decisão. Não faz sentido, não? Pegando o gancho aí da especialista, né? Claro que toda cirurgia ela tem os seus riscos, né? E mesmo assim as pessoas fazem, né, várias cirurgias. E assim, não só para quem tem um problema com isso, né? Mas para quem quer melhorar esteticamente em alguma área do corpo, né? Como o preenchimento labial, né? Uma correção no nariz e entre outros, né? Que a gente vê aí no mercado. Então eu acredito assim que seja assim uma abertura muito grande para muitos homens, né, se sentirem mais seguros, né, tendo ali um avanço aí, né, na medicina ainda mais aqui no Brasil, né, podendo aí satisfazer esse desejo deles, porque os homens também são vaidosos, nem sempre porque tem um problema, né, mas porque às vezes quer olhar e se sentir bem, né, com o seu corpo. Às vezes a gente está satisfeito ali com o tamanho, com a espessura, né? Isso pode trazer ali uma esperança para esses homens se sentirem melhor consigo mesmo. Às vezes nem ou para parceira ou apenas para se mostrar, né? Apenas se sentir bem com eles mesmos. Assim, nós mulheres, né, fazemos às vezes alguns procedimentos para nos sentirmos melhor, ao olharmos no espelho, ao colocarmos uma roupa, né? E sair mais seguras de si. Então, assim, nem sempre é porque o homem ele vai ter um problema, não só para quem enfrenta algum problema, né, de relacionamento, em questão da masculinidade também, mas, assim, esteticamente, para eles mesmos se sentirem seguros, né, e pegando um gancho aí no que o Everton falou sobre a questão de comercialização, é natural, né, a gente também entender que essas empresas, ou nesse caso, né, trazer esse benefício aí para os homens, né, porque toda empresa também ela tem que evoluir, não só pensando na parte comercial, que vai virar um comércio e tal, né, mas faz parte também, né, das empresas evoluir e trazer algo novo, né, para a sociedade. E nesse caso, né, nós temos muitas coisas para as mulheres, no caso, e para os homens aí é algo, né, inovador aí para eles, né, para dar aí esperança, né, autoestima para quem esteja procurando. Então eu acredito assim que para os homens terem essa notícia aí vai ser assim uma mudança, né, na visão deles. Essa notícia, ela tá se espalhando por todos os veículos de comunicação. Se você pegar, acho que já foi... Todo mundo falou a respeito, né? Primeiro por ser um brasileiro, né? E segundo por ser para homens, né? É algo que muita gente tava pensando. E a matéria,
pra gente concluir aqui, ela compara, né, outras técnicas anteriores. Então, anteriormente, uma das alternativas para o aumento da espessura peniana era a aplicação do ácido hialurônico, né? Embora menos invasiva, essa técnica apresenta limitações. O efeito é temporário, geralmente durante até 2 anos, e a aplicação é restrita ao dorso do pênis para evitar a uretra, resultando em um aumento desigual da circunferência, olha só. Além disso, o custo elevado e a necessidade de reaplicações frequentes tornam essa opção menos viável a longo prazo. Em contraste, a técnica Dartwag oferece um aumento mais uniforme e permanente da espessura peniana. Estudos indicam que o procedimento pode aumentar entre 2 a 3 centímetros, olha só, na circunferência do pênis, que é bastante, hein? 2 a 3 centímetros é um resultado bastante positivo, com resultados mantidos tanto em estado flácido quanto ereto. Essa durabilidade representa um avanço significativo em relação às técnicas anteriores. E aí, alguém quer colocar mais alguma coisa nesse assunto? Bom, como... Eu acho que pode falar. Pode falar? Pode, amor, pode falar. Como especialista aí, né, deixa aí não sei se é um comentário crítico, né, ou como que vão receber esse comentário aí. Mas acompanhando muitos homens aí que chegam, né, angustiados, achando que o problema do relacionamento está no seu corpo, quando na verdade o problema mora no silêncio, né? Na verdade, é na conexão com a parceira, né? Cirurgias íntimas como essa devem vir acompanhadas de um processo terapêutico também, né, que inclua o casal em si, não só o homem, né? Eu falo na questão do casal, do homem que já tem um relacionamento firme, né? Quando o homem ele é acolhido emocionalmente pela parceira, ele se reconcilia com o seu próprio corpo, né? E aprende a amar as suas formas, se amar de uma forma mais completa, né? E juntos numa decisão, né? Pode ser até mais seguro para o homem, tanto emocionalmente como para o relacionamento. Bianca, eu achei essa pegada linda, mas eu acho que na realidade não é bem assim não, viu? Porque nem as mulheres, por mais que a mulher tenha um relacionamento, ela é acolhida, ela fala, cara, o ser humano ele nunca tá satisfeito com ele mesmo. Sim. Como especialista, a gente pode tentar incluir, né? Eu acho que a expectativa versus realidade é diferente. Eu acho que na realidade... Eu acho que é legal, né? É o que você fala, nossa, vamos acolher, a pessoa tem que se sentir bem. Cara, a gente vê isso. Você vê, por exemplo, pessoas que estavam acima do peso. Não, você tem que se aceitar. E de repente faz uma cirurgia bariátrica. Então, peraí. Que negócio é esse, né? A situação é única, né? Então, a expectativa versus realidade... É por isso que eu encaro... Não sei, né? Mas eu encaro esse tipo de coisa... que não pode ser encarado como um problema. A pessoa vai fazer como um problema. Não, ela faz se ela quiser. Se ela tiver um problema ou não importa. É seguro? Legal, eu quero deixar maior a circunferência, né? Um diâmetro. Sim, ótimo, vou fazer. Pronto. Exatamente. Eu acho que tira um peso emocional, não é? Segura, é verdade. Porque eu acho que tem que ser... A saúde sexual, ela tem que ser abordada de uma forma bem global mesmo. Então, tem que considerar tudo. Aspecto físico, os emocionais, psicológicos. Eu acho que todo mundo foca muito no problema, né? Olha, só vai fazer se tiver problema. Só se tiver infeliz. Cara, mas eu não tô. Eu quero fazer porque se eu preciso ou não importa. Mas eu tenho direito, como ser humano, de optar se eu quero fazer ou não. Vontade mesmo, né? Quero mudar alguma coisa e é nesse meio aí que eu vou mudar, né? Sei lá, não sei. Eu acho que eu tenho essa perspectiva. Eu acho que ainda tem muito que se discutir sobre isso, né? Porque é uma coisa nova, né? Então é diferente de uma cirurgia... Mas eu acho que vai mudar muito, né? Vai mudar muito para os homens. Eu faria essa cirurgia de boa. Se for segura... Você faria e falaria que fez? Eu faria, direto, mas não tenha dúvida. Everton... falar pra todo mundo. Lógico. Mas você tá infeliz com você tem que se aceitar? Não, eu tô muito bem, mas eu faria, Qual que é o problema? Podemos fazer uma pesquisa. Quanto mais, melhor, não é assim? Quanto mais, melhor.
Exatamente, eu acho que a gente precisa colocar uma enquete para saber, né, o que os homens acham sobre essa cirurgia. E essa questão, você falaria para alguém que você fez essa cirurgia, né? Eu acho interessante, é um assunto para a gente começar a abordar, para poder desmistificar mesmo, né? Exatamente. Você que está nos ouvindo pela Rádio Desejo Secreto, você tem aí na página da rádio, você tem o chat, se você quiser fazer uma pergunta para mim, para Marcela ou para Bianca, fique à vontade, clica no chat, manda sua pergunta, que eu vou repassar as perguntas, vamos responder para você. Vamos pro próximo tema, então, né? Então, esse é um tema bacana, gostei. Primeiro, eu gostei por 2 pontos. Como homem, gostei. Falei, é por isso que eu falo, cara, eu vou fazer. Se tiver a chance, eu faço. Opa, tô dentro, né? E outra que é um brasileiro, né? Eu acho que toda a tecnologia brasileira, eu acho que faz sentido, né? Eu acho que é bem bacana. E agora vamos para a segunda matéria. Essa aqui eu gostei muito dessa matéria que saiu na comunidade Relacionamentos Fora da Caixa, falando sobre sexo oral. Sexo oral é preliminar? Essa aqui vai ser um questionamento que a gente vai discutir aqui, né? O sexo oral é preliminar ou não é preliminar, né? Então vamos lá, vamos ver a matéria aqui, ó. Durante muito tempo, o termo preliminares foi usado para descrever tudo aquilo que acontece antes do chamado sexo de verdade. E aqui começamos com uma grande pergunta, né? Pergunta essencial. O que é considerado sexo de verdade? Para muitas pessoas, infelizmente, a resposta ainda é limitada à penetração vaginal. Mas essa visão é reducionista e ultrapassada. A sexualidade humana é muito mais ampla. Entender isso é essencial para construir relações íntimas mais saudáveis, respeitosas e prazerosas. De maneira geral, o que se chama de preliminar costuma incluir carícias, beijos, toques, masturbação mútua, sexo oral e outras formas de excitação que antecedem a penetração. Mas esse entendimento comum esconde uma armadilha. Trata essas práticas como menores, como se fossem apenas um caminho até o que realmente importa. Na prática, isso desvaloriza momentos fundamentais da intimidade e, para especialistas em sexualidade, essa visão precisa ser revista com urgência. Vamos parar por aqui. Então vamos lá. A grande pergunta que não quer calar. Sexo oral é preliminar? E aí? Não é preliminar. Não é preliminar. Por que não é preliminar? Vamos lá, Marcelo. Preliminar. Não é. Sexo oral é sexo. Sexo oral é sexo. Legal. Sexo oral é sexo. Preliminar é aquilo Defenda a sua tese, Marcela. É o que antecede o sexo. Um beijo demorado, né, com aquela intenção, toque suave, palavras de sussurro, respiração entrelaçada, massagem. Tem várias coisas que podem ser consideradas preliminares, mas o sexo oral não. Porque é aquilo, né? As pessoas têm aquela visão de que sexo é só quando existe a penetração, né? Se sexo oral não é sexo oral e é preliminar, então ele teria que deixar de ser sexo, né? E, na verdade, sexo oral, ele é um sexo. Não é uma preliminar. As pessoas acham que tem que começar... Mas o sexo oral, na verdade, ele já é a fase do sexo. Já começou o negócio, né? Entendi. Então, assim, é desmistificar que sexo oral não faz parte de sexo. Tem pessoas que falam assim, olha, eu não faço sexo há 2 meses, mas durante esses 2 meses teve uma relação oral com parceiro ou parceira que não considera sexo, teve orgasmo, né, ejaculou e não considerou sexo, porque ele acha que foi só sexo oral. Ele não consegue ter a consciência que sexo oral é realmente já o sexo propriamente dito, né? Então, para mim, sexo oral não é preliminar. Não é preliminar. Muito bom. Sexo oral é sexo. Então, a Marcela, olha, o pessoal que tá ouvindo a gente pela rádio, coloca aí nos comentários, né? Se você concorda, se você acredita, coloca aí no chat, né? Manda pra mim aí da onde você tá nos ouvindo. Sexo oral é preliminar pra você? Coloca aí no chat, né? Depois eu vou colocar até uma enquete no site. Eu fiz uma pesquisa perguntando isso. Você acredita que 100% das pessoas responderam que é preliminar? Legal. 100% falou que é preliminar. Eu falei, vou precisar falar para vocês que não é preliminar. Bacana. Vamos lá, depois eu vou ser o último a dar a minha opinião, hein?
Fala aí, Bianca. E aí, sexo oral é preliminar ou não é? Não é preliminar. Reduzir o sexo oral a um mero aquecimento, né, revela o ponto do quanto ainda nós somos reféns, né, de uma visão antiga, né, e limitante da sexualidade. Precisamos urgentemente ressignificar o que entendemos por sexo. Em vez de pensar em começo, meio e fim, de ter uma ordem, é hora da gente enxergar um encontro íntimo como um território fluido, onde cada gesto, cada toque, palavra ou sensação compõe a experiência sexual numa totalidade só. O sexo, ele não é um roteiro, é uma conexão, né? E nesse sentido, tudo que gera desejo, prazer e entrega, por si só, ele é o centro da experiência. E o sexo oral, né, ele é como se fosse a penetração. Então, como a Patrícia falou, já é o ato em si. Então, assim, mesmo você não tendo a penetração, já é o sexo em si, né? Em termos, assim, como terapeuta, né, e especialista da saúde e bem-estar do casal, acredito que você também pode afirmar isso, que o sexo oral não é apenas só o sexo também em si. Ele também é uma ferramenta, né, poderosa da intimidade, da conexão entre o casal. Muitos casais descobrem o prazer e a cumplicidade através dele, especialmente quando a penetração ela não é possível ou desejada, né, em certos momentos. Ignorar a importância e negligenciar isso é negligenciar uma das linguagens do amor físico, né? Que é mais eficaz ainda para nós que somos mulheres. E é um tempo assim que nós podemos educar, né, trazer essa visão para as pessoas, acolher e orientar, não só em cada um individual, mas nos casais em gerais, a enxergarem o sexo como um diálogo, né, íntimo, e não como uma performance linear, assim, que você precisa de um roteiro para seguir, né? Tanto não precisa começar no beijo ou no abraço. O ato sexual ele pode começar também no olhar. O olhar também é uma preliminar, né? E até chegar, o sexo oral ele é como se fosse um finalmente ali, né? Então o sexo oral e a penetração ali é para realmente finalizar ali o ato. E nem lembrando que nem sempre o sexo oral precisa finalizar com a penetração para ele ser o ato sexual em si. Legal. Então, para você, sexo oral não é preliminar. Não é preliminar. Legal. Não. Então, vamos lá. Agora eu vou dar a minha opinião. Sexo oral, Everton, é preliminar? Sim, é preliminar. Sim. Vocês iam achar que eu ia falar, né? Não, eu vou ser do contra. Sim, para mim é preliminar. Mas eu vou explicar o porquê e vou dar uma base nisso, tá? A grande questão é, quando a gente fala de relacionamento, existe o que a gente chama de status quo, ou seja, um padrão pré-estabelecido. Então, o que vocês estão me passando, para mim, como especialista, é um padrão que foi estabelecido que sexo oral é sexo. Foi um consenso. E não tô dizendo que tá errado, tá? Longe de mim. Mas, agora vou dar o meu embasamento para minha questão. Então, primeiro, eu vou dizer, preliminar é realmente um momento, né, que antecede, vamos dizer assim, o ato sexual. Se a gente parar para pensar, segundo a resposta sexual humana, né, que ela foi validada por estudos de psicologia, fisiologia, a experiência sexual acontece em 4 fases, correto? Desejo, que é a primeira fase, o impulso, a vontade, que dá aquele start, né? Vai acender aquela vontade. E aí a gente tem os gatilhos da sexualidade e linguagem de sexualidade, que a gente fala sobre isso. A segunda fase é a excitação. Então, eu sinto vontade, eu vou para a segunda fase, onde eu me excito, ou seja, o corpo vai responder fisicamente, o aumento da lubrificação, a ereção, os batimentos cardíacos acelerados e assim por diante. Né? Depois, eu vou realmente para a relação sexual e a gente chega na terceira fase, que é o orgasmo, e depois o relaxamento, né? Que volta à normalidade depois que você atingiu o ápice ali. Então, para mim, né? Tendo todas essas fases em mente, o que a gente pode dizer então que as preliminares é tudo aquilo que ativa as fases do desejo e excitação. Vocês concordam?
sim. E não. Não é, preliminar é tudo aquilo que ativa as fases de desejo e excitação, porque eu só tenho uma relação sexual, vamos dizer, saudável, né? Sem ser forçada nem nada do tipo, quando eu sinto vontade, eu sinto desejo, eu me excito por isso e isso acaba acontecendo. Faz sentido? Sim, faz sentido. É unânime, certo? Faz sentido. Isso. Então vamos lá. Aí é que entra a minha discordância, né? O que então é preliminar? Então, Everton, sexo oral é preliminar? A resposta é depende. Depende pra quem? Pra mim, eu considero preliminar. Pra você, não. E tá tudo bem. Faz parte do processo. Certo? Por quê? Pra mim, eu não considero uma Legal. preliminar. Então, o que acontece? Entenda o meu conceito. A relação sexual, ela é do indivíduo. Ou seja, eu não posso encarar, né? Eu, como especialista, não encaro isso como um padrão. Então, sexo é sexo anal, sexo vaginal, sexo oral, e aí então eu tô criando um padrão, eu tô criando um status quo para isso. A partir do momento que eu encaro, lembra, nós especialistas, nós temos a ideia, eu ajudo você a conquistar o relacionamento que você sempre quis. Então eu não tô criando um padrão e tô falando, 10 fórmulas mágicas de você. Não, é um padrão, é uma receita de bolo. Exato. Então pra mim a relação sexual, ela é do indivíduo. Eu considero a relação sexual, por exemplo, vaginal e anal. E tá tudo bem. E como tem gente que acha que traição é conversar pela internet. E tem gente que acha que traição é só quando beija. Você concorda que depende? O toque não é traição, né? Não é? Eu flertei não é traição. Mas para algumas pessoas é. Então, para mim, né, para eu poder finalizar aí, é o seguinte: a relação sexual é individual. Então, por isso que eu falei que depende. Ela é preliminar? Depende. Por quê? Depende de quem enxerga. Pra mim, é preliminar, porque faz todo sentido pra mim, porque eu consigo ativar as fases de desejo e excitação através do sexo oral. Tá tudo bem. Entendi. Se tudo aquilo que eu faço que ativa as fases de desejo e excitação, Everton, tem como fazer um sexo oral sem ativar as fases de desejo e excitação? Sim. Tanto é que tem muita gente que não tem nem ereção, concorda? Ou tem homem que não chega à ejaculação. Porque ele não tá excitado o suficiente ou com desejo suficiente. Faz sentido? Faz sentido. Como, por exemplo, a gente parar pra pensar o seguinte, Everton, é uns casos assim meio estranho, né, de se ouvir. O homem foi estuprado pela mulher. Como assim, meu querido? Você teve ereção, peraí, como que você foi? Você não quis? Porque não é? Teoricamente, você fala o seguinte, ele só vai ter ereção se ele for ativado o desejo e tiver excitação, concorda? Exatamente. Teoricamente é assim que funciona, não é? Sim. Mas já foi provado, e tanto é que existe, né, estupro masculino através da mulher, que isso não é real. O homem pode ter ereção mesmo quando não está excitado ou com o desejo ativado, concorda? Sim. Então, por isso, né, que alguns conceitos aí estão tratando como estupro, né? Porque ele não quer e ele tá... Exatamente, mas o corpo reagiu fisicamente, mas a mente não. Né? É o fator biológico que é o fator biológico. E não o emocional. Não emocional. Então, eu acredito que as preliminares... Tem um caso de um cliente que ele se sente violado. Exatamente. Então, para mim, as preliminares é emocional. Que o corpo vai reagir. Não sei se faz sentido. Então, o desejo de excitação é emoção, é vontade, é o sistema límbico, certo? São os neurotransmissores sendo ativados, são os hormônios, certo? Aí, o corpo vai reagir à mente. Então, se o sexo oral eu considero como preliminar, faz todo sentido pra mim, porque sem ele eu não ativo o desejo e excitação. Se eu não considero, como vocês, eu não considero o sexo oral como preliminar e sim como sexo, eu preciso fazer outras coisas para que eu possa ativar o desejo e a excitação, para que eu possa ter o sexo oral depois.
fazendo parte, porque eu acredito nisso. Eu acho que o grande problema é, eu, por exemplo, tô casado com a Bianca. Eu acredito que sexo oral é preliminar. E a Bianca acredita que não. Concorda que vai ter problema? Sim, vai ter um conflito aí, né? Joguei a bola, é com vocês. Aí já começa a questão. Faz sentido ou não? Né? Faz sentido, totalmente faz sentido. Porque aí já começa a questão da falta de comunicação, né? O casal não saber, né, a necessidade do outro, o que o outro enxerga com relação à sexualidade. Porque, assim como eu, a Bianca, algumas outros especialistas entendem que sexo oral é já propriamente sexo, para mim, como especialista, eu entendo que o sexo oral, ele já faz parte, não somente da preliminar, mas o início já do processo do sexo em si, da atividade em si sexual. Se a pessoa não consegue atingir, né, a lubrificação suficiente, a mulher principalmente, apenas com outros tipos de preliminares, a gente até entende que também tem a questão do sexo oral feminino, que a maioria das mulheres precisam realmente serem estimuladas de forma oral para ter a lubrificação, né? Mas para mim, o sexo oral ali, ele já começou não como uma preliminar. Preliminar, para mim, é o que antecede. O sexo oral realmente precisa, como o Everton falou, para iniciar e ter todo aquele complemento, ele precisa, no caso do sexo oral. Mas, na minha opinião, ele já é a fase do sexo, e não como uma preliminar. Porque você considera o sexo oral como sexo e não como preliminar. Exatamente. Para mim, já começou. Exatamente. Então, se você ficar com alguém que considera o sexo oral como preliminar, provavelmente vai ter problema. Exatamente. Então, aí entra a questão da comunicação. E agora, vamos imaginar, então, o seguinte ponto. Você, como especialista, tem essa opinião como pessoa, certo? Aí, como especialista, você chega no seu consultório e fala o seguinte: sexo oral não é preliminar, só que você tá me atendendo. E eu acredito que o sexo oral é preliminar. Você viu o choque? Sim. Então, como especialista, é o que eu faço. O sexo oral é preliminar? Eu falo pro meu cliente: depende. Você acredita que seja? Acredito. Então, É uma resposta coerente, né? Então, é o que você acredita? Posicionamento, né? Não, mas é o que você acredita? Então é. Não acredita, então não é. E se ele confirma que para ele nós vamos agir com ele conforme o que ele acredita que seja, né? Agora, se você vende... Isso, né? Então, se você vende um padrão pré-estabelecido, que sexo é sexo, oral, fazer todo esse questionamento, o que vai acontecer com o peso emocional dessa pessoa? Fazer o que eu acho, fazer valer para todos, né? No caso, você dizer. Então esse é o padrão. Definimos que sexo oral não é preliminar. Então todo mundo que fizer sexo oral agora, como preliminar, tá errado. O que acontece? Não. Então, como especialista, nós temos que tratar cada um na sua individualidade. Sim. Então, cada um conforme que ele É o que eu acho, né? Eu não sei se vocês concordam, vocês podem discordar. Mas para mim faz muito mais sentido. Eu acredito, né, serve para mim. O que o meu cliente acredita, ou a minha cliente, serve para ela. Então, ela vai ter um conflito ali dentro do que ela acredita, não dentro do que eu acredito. Então, assim, a nossa opinião nesse caso tem que ficar pra gente mesmo. Eu acho, né? Porque aí essa opinião é você como pessoa relacionada a isso, né? Não sei. Individual, né? Eu comigo mesma. Você dentro da sua sexualidade. Isso. Sim. Faz sentido? Então, pra mim, eu acho que faz, né? Então, sexo oral é preliminar, você que tá ouvindo? Pra mim, depende. E pra você, Marcela? Não é. Sim, eu acho que faz sentido. A gente tem que, assim... Claro que o cliente chegando no nosso consultório, a gente, claro, sempre vai ouvir o que ele pensa, né? E a gente fala aquilo que a gente tem de conhecimento, o que a gente acredita, qual é o nosso posicionamento relacionado a isso, mas claro que o que vai valer é aquilo que é melhor para ele, né? Para ela. A gente sempre vai... O nosso objetivo, aquilo como o Everton falou desde o início, não é
colocar o que é o certo e errado, porque é aquilo, principalmente sexo e sexualidade, relacionamento, não existe um padrão, é aquilo que é bom, aquilo que é aceito, assim como falou sobre traição. O que você aceita como traição? É isso, ok, então isso é traição, aquilo não é. Então, exatamente isso acontece com relação ao sexo. Para mim, na minha vida pessoal, eu acredito que sexo oral, ele começa a ser definido sexo realmente, não preliminar. Não que ele não seja necessário, eu acho que é super necessário, mas eu já não encaro mais como preliminar. Eu já encaro ele já como o início já da atividade sexual. Mas para você precisa ativar o seu desejo, a excitação para fazer o sexo oral, concorda? Exatamente. Só que tem pessoas que não, falam assim, tem pessoas que não, eu consigo ativar o desejo e excitação através do sexo oral, porque ele é uma ferramenta para ativar essas duas fases. Sim, verdade. Tem gente que não precisa do sexo oral. Exatamente. Às vezes apenas com uma palavra, com uma mensagem enviada, uma música romântica. E tem gente que sem o sexo oral não se excita. Exatamente. Então, é por isso... Você entendeu por que falar que sexo oral é isso ou aquilo? Eu vi muita gente na internet falando, né? Alguns influenciadores, não, porque é isso e tal. Mas, cara, você não é o dono da razão e nem todo mundo é igual. Eu concordo, eu só acho que ele começa pelo sexo oral e ele não começa como preliminar. Pra você. Mas pra mim não. Sexo oral é sexo. Pra mim não. Pra outra pessoa pode ser. Ele já começou com preliminares de uma outra forma, mas é complexo. Não é complexo, é simples. Não, se você parar, não é complexo. É muito simples. O meu conceito de especialista, assim, é esse, né? Que cada um deve ser tratado individualizado. Para mim, eu tenho o sexo oral como não é uma preliminar, como assim, fato do ato em si, por ser possível finalizar ali com o orgasmo. Então, assim, isso para mim é como se fosse a penetração também. Então, assim, claro que pode ter o sexo oral e a penetração, mas quando não é possível ali ter a penetração, a gente consegue finalizar através dele. Por exemplo... Pra mim, do que seja. Então, por exemplo, masturbação é sexo ou preliminar? Não é. Apesar de... né, a gente também conseguir chegar ao clima de... Vamos lá. Vamos abrir o questionamento. Masturbação é preliminar ou não é? Depende. E aí, Marcelo? Porque depende se a carícia que eu quiser com o meu parceiro fazer parte do toque, faz parte do toque físico. Então eu posso ali, né, passar por uma masturbação para fazer parte da excitação. Mas a masturbação, ela não é um ato sexual em si. Ela é uma preliminar, eu acredito. É uma preliminar. Eu acho que é preliminar também. A masturbação, principalmente mútua, ela é uma preliminar, na minha opinião. Pra mim, é sexo ou preliminar. Ué, você concorda comigo que na masturbação, por exemplo, a minha esposa vai fazer, por exemplo, eu me excitei, eu tive desejo, tive excitação, cheguei ao orgasmo e depois fui ao platô. O que é isso? Atingiu as 4 fases. O que é? Sexo, não é? Sexo. Ou tô errado? Ou tô, né? É ou não é sexo? Não. É sexo. Não está... sexo. É sexo. Então você concorda que... Ela começou como uma preliminar, né? Pode ser. Ela começou como uma preliminar. Então por isso que eu falo que são os dois. É preliminar, porque se eu considero que é preliminar... Mas pode ser sexo, por exemplo. Eu não posso ter penetração porque a minha esposa tá com, sei lá, alguma coisa, mas... sexo oral, por exemplo, é sexo? É preliminar? Sim, mas também é sexo, porque ela vai atingir as 4 fases. Só que na masturbação, já que a gente não pode ter a penetração, tá vendo como não é complicado, é só... Pra você não é? Ué, então a masturbação é sexo. Né, chegar ao clímax, a finalizar o ato também, sem ter a penetração. Se eu pegar, por exemplo, se eu contratar, olha só, se eu chegar e contratar uma profissional do sexo e falar pra ela, eu quero uma masturbação, isso é sexo? Sim. Ué, é sexo, não é? Exato.
Ou eu vou pagar só metade? Fala, não, é só preliminar, então só vou pagar... Não tem 50%. Mas não é? Ué, é sexo. Então, Everton, a masturbação mútua é preliminar? Também. É sexo? Também. Então, é os dois. Também. E não é difícil de entender. Atingiu as 4 fases, é sexo, concorda? Exatamente. Atingiu as 4 fases, é sexo. É sexo. Se parar na primeira ou na segunda, é o quê? Preliminar. Aí é preliminar. Acabou. Olha, tá vendo como foi simples de matar o negócio, na minha opinião? Resumimos. Hã? Conseguimos resumir. Não é? Resumimos assim. Ó, você que tá nos ouvindo. Se eu atingir a primeira fase e a segunda fase, então, ó, só a resposta sexual humana, só pra gente... a primeira fase é desejo, que é o impulso, a vontade. A segunda fase é excitação, quando o corpo reage, ereção, lubrificação, bababá. Que aí você começa a penetração, você continua na excitação, né? Você começa nela e continua. Na terceira fase é o ápice, é o orgasmo, é onde você atinge, né? É o orgasmo, enfim, você ejacula, dependendo se for homem ou não. E depois você vai o relaxamento. Então, se atingir a primeira e a segunda fase, é preliminar. Se parar por aí, concorda? Primeira e segunda fase, parou por aí, preliminar. Foi pra terceira e quarta fase, é sexo. É sexo, porque finaliza, né? Ué, acabou. Depois vai ter mais alguma coisa? Agora tem que esperar daqui 1 hora pra gente começar de novo. Exato. É por isso que a gente acaba considerando o sexo oral como sexo, porque normalmente ele não para na excitação. Ele vai até o final. Então, pra gente já é considerado como sexo, né? Eu acho que a nossa visão como especialista é essa. De ver o sexo oral como sexo, porque ela ultrapassa a segunda fase. Ela pega o desejo, a excitação, e ela não interrompe. Normalmente, né? Ela não interrompe na excitação. Chega realmente, se você continuar, vai chegar no orgasmo, né? E depois vem a fase do relaxamento. Então, por isso que a gente considera o sexo oral como sexo e não preliminar. Não porque ela não possa começar como preliminar. Normalmente ela começa, né? Geralmente começa, né? Mas olha, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, define sexualidade, né, como um todo, um aspecto central do ser humano ao longo da vida, indo além do ato sexual, né, a penetração. Sexo, portanto, não é apenas penetração, olha só. Exato. Mas todo um conjunto de trocas íntimas que envolvem consentimento, prazer, comunicação e conexão. Por exemplo, pra gente finalizar aqui, jogar aí, ó, no ar. Beijo! É preliminar ou é sexo? Depende. Agora ficou fácil, né? Depende. Por quê? Porque tem muita gente que chega ao orgasmo com beijo. Um beijo. Exatamente. E o beijo durante a penetração tem um outro aspecto, concorda? Sim. Exatamente. Tá vendo como ficou fácil, né? Ficou na primeira e na segunda, preliminar. Passou, é sexo. Pronto, simples assim. Exatamente. Tá vendo? Chegamos no consenso. Pra finalizar... No livro que vai ser lançado agora, o Conscientes, ele vem trazendo uma visão totalmente ao contrário de que muitos vão imaginar aí. Vai dar um belo conflito. Porque desde do emocional até vai ali, destripar algumas coisas, sabe? Alguns conceitos. Isso é legal. Bom, vamos lá. Vamos falar da última notícia pra gente poder encerrar aqui. Por que as mulheres geralmente tomam a iniciativa pra se separar? Você viu isso? Essa matéria eu achei muito interessante. Se você tá nos ouvindo agora, essa matéria, né, todas as matérias que nós estamos discutindo estão no nosso portal de notícias Fora da Caixa, relacionamentoforadacaixa.com. Então, a decisão de terminar o relacionamento é complexa e multifacetada. No entanto, estatísticas e estudos apontam em que, em muitos casos, as mulheres são as principais iniciadoras do processo de separação. Segundo dados do IBGE, em cerca de 75% dos divórcios no Brasil, os pedidos são feitos por mulheres, com exceção da Paraíba. Esse fenômeno pode ser atribuído a uma série de fatores sociais, culturais, individuais, que influenciam a dinâmica dos relacionamentos, tá? E aí, o
que vocês acham? O que vocês acharam disso, né? As mulheres pedem mais o divórcio do que os homens, né? Eu acredito que os homens, eles ficam mais, mesmo que o relacionamento estiver ruim, eles ficam por muito mais tempo. Acho que por ter... Nossa, vai me dar muito trabalho separar e não sei nem como separar. Eu acho que tem muito isso. Eu, como homem, eu acho que tem muito mais isso aí. O que vocês acham? De todos os relacionamentos que a gente já cuidou, né, inclusive também, né, entre amigos, parentes, geralmente é a mulher, né, que toma a decisão final, infelizmente. Porque os homens, eu não sei se é medo, né, se é insegurança, ou porque se for deixar para o homem, teria muito menos divórcio, né, mas as mulheres, acho que porque ele foi ensinado a suportar muita coisa, a calar e preservar o casamento a todo custo, mesmo quando esse casamento já não preserva mais a dignidade dela, ela continua ali. Antigamente, né? Era trancos e barrancos, aquele monte de filho, e hoje, nos tempos que nós estamos, as mulheres elas estão mais acessíveis, né, a informações. Então, assim, as mulheres hoje elas não estão mais dispostas a tolerar tudo a todo custo, né? Principalmente quando o afeto emocional, né, a saúde psicológica, física, as mulheres elas estão tentando se preservar mais. Então, assim, acho que esse aumento de pedido pelas mulheres é um ato de autocuidado. O que nós temos que cuidar nisso daí até que ponto esse autocuidado está prejudicando, né, os relacionamentos. Porque por mais que a gente não queira que as mulheres passem por situações ruins nos relacionamentos, a gente também tem que entender a carga pesada que está em cima das mulheres, né? Hoje as mulheres trabalham fora, cuidam dos filhos, do lar, do esposo, e muitas, quando chegam para a gente, chegam mentalmente exaustas, não é nem às vezes, né, fisicamente falando, elas dão conta de trabalhar, de cuidar da casa, dos filhos, dão conta do marido, só que elas se doam demais por isso, e elas chegam tão exaustas que o único escape que elas veem é o divórcio, porque às vezes a comunicação não flui, né? O esposo é complicado, não consegue entender a situação, e ela não consegue ver uma outra saída a não ser eliminando, né, alguns fardos da vida. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente não sabe nem como agir nesses casos. Porque às vezes você vê ali que ela está tão exausta que você fica pensando, por onde eu vou começar? Né? E o mundo, assim, ele tem condenado tantas mulheres por isso, que esse dia eu estava vendo uma matéria de um influenciador que ele lançou um livro dizendo sobre isso, né? Que basta o quanto esse autocuidado está acabando com os relacionamentos, direcionado para mulheres. Então, assim, as mulheres estão sendo criticadas por isso, mas por que está sendo tão alto esse índice de divórcio, né? Eu acho que tem uma série de fatos, como na matéria fala, né? Independência financeira das mulheres, né? A independência emocional, uma série internet, acho que tudo isso, né? Influencia. E você, Marcela? É exatamente isso. Eu acredito até mesmo que esse número, esse aumento significativo, né, das mulheres tomarem a iniciativa de buscarem pelo divórcio veio também com a pandemia, né? Esse convívio extremo dos relacionamentos, né, de ficarem trancados dentro de casa durante esse período aí, também aproximou e distanciou muitos casais, né? Então, assim, aquilo que você falou, o próprio acesso à informação, as mulheres hoje em dia com empoderamento feminino, elas não aceitam mais o machismo, né? Porque muitas das vezes a mulher e o homem, eles têm a mesma divisão de tarefas com relação a trabalho, pagamento de contas, mas com relação à questão domiciliar não é a mesma coisa. Às vezes a mulher chega do trabalho, aí vai fazer a janta, vai cuidar dos filhos, vai ver se tem prova, se tem matéria, e às vezes o homem não faz isso, e isso acaba gerando um desconforto no casal, e aí já não existe mais aquele convívio positivo entre eles, não existe comunicação, e a mulher ela já tem essa coisa de tomar decisão, olha, é melhor eu ficar sozinha, porque eu já me garanto, eu consigo me sustentar sozinha, e eu vou ficar mais em paz estando sozinha do que estando com ele.
eu não vou ter mais que dar satisfação. Então é uma questão mesmo dessa liberdade que existiu do feminino, né? Porque antes a mulher ser divorciada era algo absurdo, né? Então a mulher ela era muito submissa nessa questão. Agora, com a questão da mulher tendo essa igualdade, né, de gênero, ela acaba tomando a decisão de ter a atitude. O homem ele é um pouco mais acomodado para, eu vou pedir o divórcio. A não ser que ele queira muito pedir o divórcio, ele toma a atitude. Mas na grande maioria das vezes, a gente vê muito isso. A mulher, normalmente, elas já nos procuram para isso. Olha, eu tomei a decisão, vou me separar, não dá mais, eu já não gosto mais, já não quero mais. Às vezes não tem nenhum fundamento. É porque houve uma traição? Não. Porque você tem uma outra pessoa? Também não. Às vezes é porque realmente ela não faz mais sentido. Eu acho que são vários fatores, né? Pode ser, por exemplo, tudo isso que você falou e os relacionamentos líquidos, né? A geração Z, que não quer se relacionar. Por exemplo, eu prefiro ficar sozinho porque, né, dá muito menos trabalho. Eu não quero ter trabalho porque relacionamento dá trabalho, né? Se parar pra pensar, dá muito trabalho. Dá muito. Então eu acho que, cara, um pouco de tudo, né? Eu acho que... Eu acho... E tem... É o que eu falei, né? Além de tudo isso que você falou, dos relacionamentos líquidos, né? Que são aqueles relacionamentos que, cara, ninguém dá valor. Fala, se não der certo, separa, dane-se, né? Tipo... Isso já entra no relacionamento. A pessoa já entra assim, ó, tamo junto, mas não preciso de você, tá? Se qualquer coisa, eu vou embora, tipo... Não tem mais aquela segurança, né, de compromisso. Exatamente. Que acaba o relacionamento hoje em dia por nada, né? Por coisa muito simples. É diferente dos relacionamentos antigos, né? Que a pessoa suporta mais, né? Tolera mais, conversa mais. Hoje em dia, por questões óbvias, bobas, né? As pessoas acabam com o pessoal se separa por vídeo no Instagram. Você postou um vídeo, não gostei, separei. Acha que relacionamento é uma coisa fácil? Não é, gente. Relacionamento eu acho que é a coisa mais difícil, a faculdade mais difícil que existe na face da Terra. É relacionamento. Mas sabe por que eu acho que é difícil? Vamos ver se vocês concordam. E eu falo sobre isso, né, nas aulas. Se você aprendeu a andar, falar, a escrever uma profissão, por que raios você não pode aprender a se relacionar? O problema é que as pessoas entram nos relacionamentos, isso aconteceu comigo, com você, com todo mundo, aprendendo como se relacionar. É a mesma coisa, eu vou aprender a dirigir com o carro andando ali, indo pra uma viagem de 3.000 quilômetros. Qual é a chance de eu bater o carro? É alta. Não é? Então, o problema é, como nós não temos a informação, nós não entendemos o que é um relacionamento, suas nuances, né? E toda a complexidade, tudo aquilo que os meus deveres, os meus direitos, tudo, né? Aí a pessoa, quando ela entra num relacionamento, ela vai ter que aprender tudo isso ali. Na prática. É por isso que eu acho que dá trabalho. É por isso que quando fala assim, relacionamento dá muito trabalho. Lógico que dá muito trabalho. É a mesma coisa, eu vou aprender a dirigir um barco, eu nunca dirigi um barco na vida, né? Pilotei um barco. E aí, como que eu faço? Você pode ver que, ó, autoescola tem aula o quê? Teórica, não tem? Sim. Tudo tem aula teórica e depois tem aula prática. No relacionamento tem o quê? Nenhum dos dois. Tem o quê? A prática. A prática. Não é nem aula prática, é a prática. É o mundo real. Não tem ninguém ensinando até agora, né? Porque eu acho que é aí que entra a nossa missão como especialista, né? De ensinar as pessoas como se relacionar. Então, quando é por isso que eu joguei, né, essa ideia. Relacionamento é complicado, é complexo? Não. As pessoas que não sabem como fazer. Desde que você estuda, uma faculdade é difícil? Depende, você estudou? Estudei, então não é difícil. Pode ser um pouco, né? Pode ser um pouco complicado, mas não é difícil. Pô, não é impossível. Então eu acho que o relacionamento é bem isso mesmo. Eu acho que como as pessoas não aprendem, não têm isso na escola, né? E os pais também não sabem, porque eles também estão aprendendo no mundo real. É por isso que se você chegar, por exemplo, e conversar com alguém que tem um relacionamento de 60, 70 anos, 50 anos, você vai aprender, você vai falar, cara, eu não tinha essa visão. Fala, nossa, mas será que o que ele tá me dizendo é possível?
Mas acho que o principal motivo, olhando assim, né, de fora, é as facilidades hoje. Né? É tudo muito fácil você trocar de parceiro, é muito fácil você ter opções lá fora, né, do que ali você decidir lutar por um relacionamento. Precisa gostar muito hoje para você lutar por alguém. Caso contrário, se for só um gostar, é mais fácil você abrir mão do que ter trabalho. Mas é isso que eu falo pra você. É o que você tá falando. Lutar. Mas eu não preciso lutar. Se eu aprender a escolher a pessoa certa, se eu aprender... Você concorda comigo que... Peraí, eu não preciso lutar. É a mesma coisa. Você tem que lutar pra fazer um café? Exato. Você aprendeu a fazer o café, então é fácil, não é? Então, se você tem que lutar pra fazer um café, você não sabe fazer um café. Então, tipo... Parece... Tem que estar disposto a aprender e a ensinar ao parceiro a forma como deve, né, conduzir. E um outro ponto também é o status quo, né? Que é o padrão estabelecido pela sociedade. Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento onde não está dentro do padrão que todo mundo fala. Então, é um problema. Eu sempre vou ficar insatisfeito. Visualizar os problemas, os conflitos. Porque cada um... porque essa pessoa chega... É bem simples, ó. Eu tô num relacionamento com a Marcela e a Marcela, pra mim, sexo oral é preliminar. Pra ela, não. Qual é a chance de dar problema? Grande. Por quê? Porque é um padrão. Nós compramos um padrão. Nós não entendemos que cada ser humano é único e tá tudo bem, né? Tem a sua individualidade, os seus gostos, então é diferente. O que a gente precisa é ter pessoas que estão alinhadas perto daquilo que a gente, né, é o que eu entendo, para minimizar os problemas. Se a pessoa ali que você escolheu bem, vai terminar em quê, né? Não é? Faz sentido, né? O conflito vai terminar com o relacionamento. Então, é aí que está o ponto, como você falou, é a escolha. Né? Hoje em dia vai se envolvendo com qualquer um, vamos tentar, vamos ver se vai dar certo, né? E não assim, é esse o tipo de pessoa que eu quero para mim e focar naquilo, né? Mas é muito fácil, é isso que eu falo. Muita gente fala, não, você tem que escolher a pessoa que é o seu tipo, mas como que eu sei que é o meu tipo? Como? Né? Não tem como. Tem que conhecer, né? Conhecer, interagir, conhecer. Eu acho que o negócio é... O problema não é o relacionamento. O relacionamento não é difícil. Na minha opinião. O problema é que nós não estamos preparados para ter um relacionamento. É igual ter filho. Tem muita gente que tem filho porque acha que é legal. Aí depois no mundo real, bate na porta e o bicho pega. Exato. Mesmo porque muitas pessoas vêm, né, de princípios e valores diferentes, né? Então, você conseguir encontrar, né, numa sociedade pessoas que sejam similares, né, daquilo que você quer, daquilo que você gosta, não é uma questão muito fácil, né? E o que a gente vê hoje, principalmente nessa nova geração, são pessoas iniciando relacionamentos sérios, né, ainda na fase da paixão, né? Então, isso acaba causando uma questão complicada, porque depois que essa fase da paixão acabar, que tem que avançar, no caso, né, para poder dar certo para a fase do amor, realmente, o amor maduro, né, e acaba não avançando porque ela começa a enxergar aquela pessoa como realmente ela é, e que não tem nada a ver com você. Então, muitos relacionamentos, principalmente nos dias de hoje, acabam, acredito muito que seja por causa disso. A pessoa não quis esperar o tempo suficiente para poder conhecer realmente, saber se aquela pessoa... ela realmente, ela atende, né, as suas necessidades, né, do seu dia a dia, com aquilo que você pensa, com aquilo que você acredita, com aquilo que você gosta. E se elas não conseguem ter uma comunicação para ajustar isso, realmente não tem relacionamento que dê certo, né? Eu sou casada há 29 anos, esse ano eu faço 30 anos de casada. Você acha que esses 30 anos foram 30 anos de mil maravilhas? Não foram. Nós precisamos nos adaptar, nós precisamos... ceder em um momento e em outros momentos chegar a um acordo, né, para saber o que é bom para um, o que é bom para outro, mas só que já é um relacionamento já um pouco mais antigo, já passou por muitas fases, né, e para que hoje esteja como ele está. Mas claro que eu posso te dar aí 100% de razão de depois que eu aprendi a como me relacionar, melhorou muito. Exatamente. Pode ser que hoje
nesses 4 anos que eu estou como especialista, pode ser que eu não tivesse nem esse tempo de duração, né? Porque eu aprendi como fazer a questão da sexualidade, das linguagens do amor, das linguagens da sexualidade, dos gatilhos. Então, tudo isso é muito importante. A comunicação no relacionamento, para mim, é a base dele. É verdade, com certeza. É isso aí, muito bem. Então, vamos finalizar aí e vamos passar aí as últimas palavras aí. Bianca ou Marcela, qual das duas? Aí fala aí, o que vocês estão lançando? Estão lançando algum livro? Então, o que vocês estão fazendo da vida? Vamos lá. Estou lançando um livro aí chamado Conscientes, né? Desvendando o êxtase, que vem falando aí de uma nova visão aí sobre orgasmos. Legal, então, hein? Não percam. Será lançado aí pelo Instituto, né? Qual que é o seu Instagram pro pessoal seguir você e já fica ligado no lançamento do livro? É Essência Equilíbrio BS. @ Essência Equilíbrio BS. Legal, show de bola. Especialista em coisa. Sigam lá, logo a gente vai estar aí postando, né, o pré-lançamento. Vamos estar falando um pouco mais dele mais para frente. Show de bola. Acredito que vai ser um livro bem curioso. Acredito que todos vão gostar. Legal, muito bom. Claro que tem perspectiva cristã, né, por eu trabalhar com um público mais cristão. Então, mas assim, serve para todos, né? É amplo demais, é muito assim gratificante escrever ele. Já faz 2 anos que eu estou escrevendo ele, pouco a pouco. Então, estou finalizando agora, já. E foi assim, esse lançamento não é esse agora, porque já está tempo demais. Então, acredito que vai ser um grande lançamento aí. Legal, muito bom. Parabéns, vou ficar ligado no lançamento. Depois a gente vai fazer um encontro aí falando do lançamento do livro. E você, Marcela? Vamos lá. Então, Everton, eu já tenho alguns livros lançados pela Amazon, né? Tem 7 livros lá disponíveis lá na Amazon, que trata sobre relacionamento e sexualidade. Tem um romance, né? Que foi meu primeiro romance, que foi um boom de vendas, né? No seu lançamento. E eu estou com alguns trabalhos que vão ser lançados em breve, né? O próximo livro, que vai sair agora em maio, eu venho falando sobre rotina nos relacionamentos, as armadilhas da rotina no relacionamento, como você pode trabalhar, né, a rotina, né, em função do seu relacionamento, que é um projeto que a gente está trabalhando junto ao Instituto, né, a editora Oceano Azul, que eu acredito que vai ajudar muitos casais que estão aí num relacionamento acomodado para poderem despertar para um relacionamento digno, né, de ser vivido. E tem vários outros projetos, né? Eu fui chamada recentemente para fazer algumas palestras internacionais ensinando sobre como se relacionar, né? Como aprender a se relacionar. Então vem muita coisa boa por aí. Quem quiser seguir, @especialista Marcela Pauski, lá sempre vai ter todas as informações de onde nós estamos. Legal, show de bola, muito bem. Gente, obrigado, Bianca, obrigado, Marcela, pela participação. Você que nos acompanhou aí. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Show de bola. E você que acompanhou a gente ao vivo, fique ligado aí toda semana nós teremos um react. Vamos reagir às principais notícias, né? Os principais acontecimentos sobre relacionamento, sexualidade e saúde íntima que estão acontecendo no mundo, certo? E você que está nos ouvindo pelo Relacionamento Fora da Caixa no Spotify, participe também, fique ligado. Acesse lá relacionamentoforadacaixa.com e acompanhe a Rádio Desejo Secreto. Nela você tem muita coisa legal. Você tem notícias, você tem podcasts, você tem música, você tem horóscopo, tem muita coisa bacana que acontece durante a rádio, tá? Então você pode colocar a rádio aí e ouvindo a programação e ir trabalhando, ir pra academia, vai ser bem interessante também, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença, um ótimo dia pra vocês e semana que vem tem mais um React. Até mais, pessoal. Este foi o podcast Relacionamento Fora da Caixa. E não deixe de seguir nosso Instagram ou Facebook. Só buscar por @Relacionamento Fora da Caixa.